No rádio hoje recebendo o médico otorrino Dr. Enio Lobo. Dr. Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Amígdalas caseosas, é isso mesmo? Caseosas. Amígdalas caseosas é o nosso tema de hoje aqui do nosso programa. E aí, Dr. Enio? Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a 95 FM, a Rural, por 24 anos, é? 34 anos. 34 anos de história. Eu, desde criança, ouço a rádio. Eu morava em Natal ainda. O senhor só quer ser jovem, né? Alguns anos já de estrada no lombo. Mas, desde criança que a gente, muito vinculado aqui ao Seridó, eu morando em Natal, morei minha vida inteira em Natal até vir trabalhar e morar aqui. E a gente ouvia todo no meu dia as notícias do Seridó através da Rural para tentar colher notícias de chuva. A gente morando legal. lá, tudo era muito mais difícil naquele tempo, a informação. As informações chegavam para nós através da Rural. Que bacana. Eu queria que o Geraldinho entregasse aí esse kit dos 34 anos da 95 FM, é o Dr. Enio, que é um parceiro maravilhoso aqui do nosso programa. Obrigado a vocês todos. Vamos falar então das amígdalas caseosas, e aí? Vamos lá, meu amigo. Bom, primeira coisa. Muita gente pensa que amígdalas ou tonsilas palatinas, como é o nome mais correto, é uma estrutura totalmente lisa. Não é. A amígdala ela tem reentrâncias, como se fossem pequenos dedos de luva. Em miniatura, obviamente, muito menor do que um dedo de luva, mas que tem a possibilidade, em algumas pessoas, de acumular detritos, principalmente restos de alimento. Então, dependendo da estrutura anatômica da amígdala, quer dizer, se essa cripta for mais larga, se ela for mais profunda, algumas pessoas têm tendência a acumular restos de alimento, principalmente no seu interior dessas criptas. Esse alimento, quando em maior quantidade, vai fermentar. Quando ele fermenta, vira uma massa branco-amarelada, que geralmente tem um cheiro forte, incomoda muita gente. E aí isso chama-se cásium. E o processo que ocasiona isso é esse que eu falei, a amidalite caseosa, ou tonsilite caseosa, que é o mais correto. O fato é que isso é muito fácil de ser confundido com pus, com secreção purulenta. Muito paciente, inclusive alguns profissionais de saúde, podem confundir o acúmulo de cásium, principalmente em maior quantidade, com pus, com um processo infeccioso. Na verdade, assim, não existe, eu pelo menos nunca vi uma amidalite bacteriana, uma infecção sem dor. Então, se o paciente não está sentindo dor, provavelmente não tem pus ali, tem só cásium. O que é totalmente diferente. Enquanto a secreção purulenta, o pus, é um sinal de alerta, uma infecção que deve ser tratada, o cásium, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma doença. Isso não é e não vai virar uma doença quem tem tendência a acumular cásium. É sim um desconforto, às vezes um atrapalho social, porque quando o cásium acumula em maior quantidade, é possível que cause mau hálito, que cause halitose e seja um problema social e nunca de saúde ao paciente. Então, é importante diferenciar isso. O paciente muitas vezes se preocupa muito com o aspecto do cásium, que aquilo vai prejudicar a sua saúde, vai virar um câncer, vai virar uma doença ruim. Não, esse perigo não existe. É só realmente uma questão mais de desconforto mesmo. Agora, como é que trata, nesse caso, o cásium nas amígdalas? O tratamento ele tem duas opções. A primeira opção, tratamento mais básico, mais simples, que resolve em alguns casos, mas não em todos, que é a lavagem, a higiene das amígdalas. A única forma de lavar mais eficientemente é gargarejar. Após cada refeição, após café, almoço, jantar, e entre as refeições, se fizer algum lanche, fazer gargarejo. Gargarejar com bastante vontade mesmo de lavar as amígdalas, que muitas vezes vai removendo aquele alimento que está acumulando no interior da cripta. Para algumas pessoas dá um resultado bom, para outras não faz efeito nenhum. Para as pessoas que não surtir efeito, esse tipo de tratamento, esse tipo de opção, só restam mais duas opções. Primeiro, conviver com esse mesmo problema, que, como eu disse, não é um problema de saúde, e sim só mais questão social. Pode passar o resto da vida convivendo com isso? Pode. Não vai lhe trazer problema significativo à saúde em nenhum momento. A outra opção é a cirurgia, a amidalectomia ou tonsilectomia, que é remover as amígdalas e, no que se faz essa cirurgia, elimina totalmente a possibilidade de criar
novamente o cásium, de acumular o cásium. Ainda existe uma terceira via, que seria a criptólise. É uma espécie de queimar essa cripta, esse orifíciozinho com laser. Mas os resultados não têm sido bons, são transitórios. A pessoa, quando faz uma criptólise, até melhora por um tempo, depois volta a acumular de novo. Então esse é um tratamento que eu, pessoalmente, eu particularmente não recomendo. Existe uma diferença, por exemplo, entre a amidalite e o cásium, não? Existe. A amidalite é uma infecção, um processo infeccioso, inflamatório. Geralmente pode ser de origem viral ou bacteriana. A mais comum, a amidalite mais comum mesmo, é aquela bacteriana, aquela infecção que cria pus nas amígdalas. Os quadros virais, eles não têm essa tendência de criar pus. É uma inflamação também, mas sem o acúmulo de secreção purulenta. Então, a diferença é essa, que na amidalite, seja ela viral, seja ela bacteriana, ou às vezes até um quadro mais alérgico pode também causar uma inflamação local, eles são processos inflamatórios, causam geralmente dor, causam desconforto, enquanto que o cásium só causa o mau hálito em algumas pessoas, e se for um cásium muito grande, em algumas pessoas faz o acúmulo de um cásium específico, mais de um, muito grande, que chega a incomodar, pelo volume, a presença de um corpo estranho ali. Agora, todo caso de cásio, por exemplo, nas amígdalas, todo caso de mau hálito, né? A pergunta seria essa: todo mau hálito é um sinal de que a pessoa pode estar com cásio, não? Não, negativo. A halitose, o mau hálito, ele raramente ele tem um fator só causando. Algumas pessoas sim, é exclusivamente pelo cásium. Tem gente que acumula muito realmente e tem mau hálito por causa daquilo. Mas é muito mais comum que a halitose ela tenha mais de um fator envolvido na sua gênese, na sua causa. Por exemplo, cuidado com a higiene dental, obviamente, é importantíssimo, né? Tem gente que só lembra de escovar os dentes e esquece do fio dental. O fio dental é fundamental para a limpeza completa dos dentes. Os dentes têm 5 superfícies expostas. A gente só consegue alcançar através da escovação 3, a superior e as laterais. Quer dizer, as que ficam entre os dentes, aquele espaço, só com fio dental. Então não se pode esquecer desse fator importante. A língua é um ponto de muita origem em processo de halitose. Por quê? Porque ela tem uma tendência a formar saburra lingual, aquela pastazinha branca que cria em cima da língua das pessoas. E isso dá bastante mau hálito. Ali tem bastante corpos sulfurados e isso causa bastante halitose. Então a limpeza da língua é fundamental e a escova, de uma forma geral, não é tão eficiente para a limpeza de língua. Mais eficiente do que a escova seria uma espátula própria para isso, que se encontra em qualquer farmácia. Então a limpeza da língua seria fundamental. Jejum prolongado, por incrível que pareça, a pessoa passar muito tempo sem se alimentar, nesse período de jejum, é um dos fatores que podem causar mau hálito, pode causar halitose. O nariz é uma fonte importantíssima de halitose. Muita gente tem mau hálito, única e exclusivamente por causa do nariz e problemas do nariz. Rinite, sinusite, os quadros das ites nasais. Então tem muitas causas possíveis. O cásium é só mais uma delas. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Quais são os sintomas da alergia? O senhor não explicou a alergia especificamente em que seria, mas... Imagino que seja uma alergia na garganta ou no nariz, que é o tema que a gente está falando aqui. Sintomas mais comuns no nariz: obstrução nasal, quer dizer, entupir, espirro, coceira, coriza. Na garganta, aquela sensação de irritação, de ardência, coceira também. Tem gente que dá aquela coçadinha na garganta, ó. Desse jeito aí, isso irrita bastante a garganta. Como é a coçadinha? Assim, ó. Isso irrita muito a garganta. Isso não é o pigarro? Não, esse não é o pigarro. Essa é uma coceira que a pessoa consegue desenvolver esse ato de coçar, e é muito comum em quem tem faringite alérgica. Então, a recomendação, tente não coçar, que piora, só faz piorar a inflamação da garganta. Então, são os sintomas mais comuns, são esses mesmo que a gente já falou. A Socorro, lá do sítio Pedra Branca, pergunta: doutor Enio, eu durmo com o nariz entupido toda noite. Sinto dor no maxilar, no ouvido e entre os 2 olhos. O que é que pode ser isso? Isso aí certamente é algum processo inflamatório nasosinusal, quer dizer, do nariz e possivelmente, eu diria até provavelmente, também dos seios paranasais, dos seios da face. O nariz, quando ele está inflamado, dentro a gente tem uma estrutura chamada corneto.
ou concha nasal. Quando esse corneto aumenta de volume, que ele inflama, ele aumenta de volume, ele ocupa toda a área respiratória, quer dizer, aquele espaço que a gente tinha para respirar, o corneto ocupa e por isso que entope o nariz. Dores na região nasal mesmo e circunvizinha, quer dizer, nos maxilares, na região frontal, entre os olhos, até irradiando para o ouvido, também são geralmente uma consequência desse processo inflamatório. Então, tudo indica que esta pessoa, como é o nome dela mesmo, desculpe? Socorro. Socorro deve ter algum processo inflamatório de nariz e seios da face, que é a rinite, ou sinusite, ou rinocinusite, que aí teria que ser realmente avaliada e estabelecer um diagnóstico correto, mas deve ser uma IT da vida aí do nariz. E tem que procurar tratar, né? Tem que procurar Porque tratar. se não tratar, pode desencadear outras doenças. Ninguém deve conviver com um problema que pode ser resolvido. Se ela tem esse problema e a possibilidade de resolução completa, óbvio que ela não merece passar a vida toda sofrendo. E segundo, realmente isso, o risco de complicações. Se ela tiver só uma rinite, por exemplo, sem infecção, ela pode a qualquer momento desenvolver um quadro infeccioso. As famosas sinusites ou otites, que é a infecção do ouvido. E essas infecções também podem ter complicações. Por exemplo, tem gente que tem muito medo de meningite decorrente de sinusite. E é possível? É possível sim. Felizmente não é um evento comum, bem raro, mas acontece. A gente vê gente com meningite decorrente de uma infecção não tratada de seios paranasais, quer dizer, seios da face ou do próprio ouvido. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela conta o seguinte: eu tenho dor de cabeça praticamente todos os dias e passa quando eu tomo dipirona, né? Estou viciado no dipirona, e aí? Eu diria que não é que ela esteja viciada, ela está usando porque está tendo necessidade. Agora, mais uma vez, tem que saber o porquê ela está tendo dor de cabeça todos os dias. Isso não é normal para ninguém, não é para a gente estar tendo dores constantes e diárias. Então, algum motivo tem para isso. Pode ser uma enxaqueca, pode ser de origem rinogênica, quer dizer, do nariz ou dos seus afásicos, uma sinusite, uma rinite. Pode ser até relacionado com coluna, pode ser pressão alta, pode ser uma série de fatores. Dores de cabeça têm motivos muito amplos para ocorrerem. Então não dá para dizer o que é que está causando. Mas o primeiro passo que ela tem que dar é, ao invés de ficar se automedicando e tomando dipirona todo dia, que é uma coisa que ela pode fazer de forma paliativa para aliviar a dor, mas ela não vai fazer isso a vida toda, porque realmente prejudica o organismo dela, e procurar um atendimento, ver a causa e tratar a causa. Quando ela descobrir a causa e tratar, essas dores de cabeça devem desaparecer. Esse negócio de dor de cabeça é complicado, né? Agora, o fato de, por exemplo, pegando aqui o gancho, que com certeza essa pergunta dela deve, eu pelo menos me identifiquei bastante com ela, né? E deve também outras pessoas também fazer a mesma coisa. Dor de cabeça, não todos os dias, mas com uma certa frequência, né? Ela pode estar relacionada a que tipo de doença? A todas essas que eu falei agora há pouco. Eu diria que enxaqueca é uma das mais comuns. Problemas de visão, a vista cansada, que o povo tanto fala também, pode ser uma origem. Problemas tensionais, a pessoa muito tensa, muito ansiosa também, pode ser uma origem de desencadeamento dessas crises. Nariz e seios paranasais, as rinites, as sinusites também podem ser origens para essas dores. Tem muitas origens possíveis. Aí a pessoa tem que começar a observar por si só o que é que está causando o surgimento dessa dor. Por exemplo, se é relacionado com muito calor, com muito barulho, com alguns alimentos, eu diria que a gente pensaria mais no sentido de enxaqueca. Se é relacionado com sintomas nasais, nariz entupido, espirro, coceira, coriza, eu diria que tem uma chance maior de ser relacionado com o problema nasal. Se a pessoa, quando passa muito tempo assistindo televisão ou num computador, e aí desencadeia a crise de cefaleia, de dor de cabeça, eu diria que tem uma chance maior de ser relacionado com a visão. E por aí vai. A pessoa tem que procurar observar os sintomas quando estão aparecendo, se tem associação com outros, para dar uma pista de como a gente investigar. Mas toda pessoa que tem uma certa frequência de ocorrência de dores de cabeça deve investigar, não deve ficar com aquilo guardado não. Até porque os tumores da cavidade intracraniana, quer dizer, do cérebro dentro da cabeça, também podem causar dor. E eu estou falando das coisas mais simples, mas aí a gente vê agora as mais graves, que seriam, por exemplo, as doenças expansivas intracranianas, tumores e afins. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor Enio, por que no meu período menstrual me dá crise de garganta e a garganta arde muito? Isso é uma queixa que não é rara.
a mulher, ela, no período menstrual dela, está sofrendo uma variação hormonal bem importante. O ciclo menstrual da mulher, obviamente, tem uma variação de ciclo de produção de hormônios. E é comum que nesse período ocorra uma alteração da imunidade da paciente. Ela fica mais susceptível a doenças, sejam elas quais forem. As doenças infecciosas tendem a ocorrer com mais frequência nesse período. As doenças de origem tensional, que a pessoa fica muito ansiosa, muito estressada, famosas da TPM, também podem sofrer influência com esse período. As crises alérgicas, que eu diria que tem uma grande chance de ser relacionado com isso, também podem sofrer influência e aumento nesse período. Então, tudo pode variar de acordo com essa produção hormonal. Tá, aqui a pergunta aqui da nossa ouvinte, né, Janaína, aquele abraço, obrigado, Janaína, por sua participação. Outro ouvinte quer saber o seguinte: doutor Enio, minha filha tem 4 anos de idade, já percebo um certo mau hálito, é normal? Não, não é normal. Como eu disse, o normal é a pessoa não ter nada, né, não sentir sintomas, não apresentar queixas nenhuma. Mas desses problemas que eu relacionei até agora, anteriormente, vamos relembrar. Problemas do nariz podem gerar mau hálito, tá certo? A questão da higiene bucal, criança de 4 anos é comum que se relaxa, a criança muitas vezes dá trabalho para escovar, não quer, e os pais às vezes terminam cedendo. Lembrando que a escovação na criança de 4 anos, os dentes são mais afastados, o fio dental até pode ser dispensado em algum momento, mas não no dia inteiro. Eu não digo que talvez não seja necessário 3 vezes ao dia usar o fio dental, mas pelo menos um assim, e por aí vai. Então, a higiene bucal, a higiene da língua, não passar jejum prolongado, esses são fatores que a gente tem que ficar atentos para tentar corrigir o problema. Caso persista, seria bom depois ela procurar uma avaliação, ver o que é que está causando esse mau hálito. No caso, o mau hálito em criança pode também estar relacionado à questão da forma correta de iniciar o processo de escovação? Com certeza, eu diria que é um dos mais comuns. Lembrando que mau hálito, aquele mau hálito matinal, que a pessoa acorda com mau hálito, isso aí é fisiológico. Todas as pessoas têm, umas mais, outras menos, mas todo mundo tem. Mas é aquele mau hálito que é para acabar assim que você escova os dentes, que eu lavo o nariz, que eu sempre recomendo, e que se alimenta. Nessas 3 ocasiões em que você acordou, escovou os dentes, lavou o nariz, se alimentou, aquele mau hálito é para acabar. Se ficar persistindo no decorrer do dia, é porque isso aí já é considerado uma alteração fora do padrão normal. Aqui no Facebook, eu ouvinte conta o seguinte: estou indo toda noite antes de dormir, tomo água, porém acordo no outro dia com a garganta seca. Isso são todos os dias. Por que isso acontece? Algumas possibilidades. Primeiro, só em ela morar aqui na nossa região já é uma causa para isso. A região da gente é muito seca, realmente. Nesse período agora, por exemplo, de final de ano, a umidade relativa do ar é muito baixa. Só em a gente morar aqui, isso já justifica que ocorra. Se dorme com ar-condicionado, mais ainda, porque o ar-condicionado tira toda a umidade praticamente do ambiente. Aqui já é muito seco e se o ar-condicionado está ligado, ele trabalha retirando essa umidade. Resseca mais ainda a mucosa, tanto de nariz como de garganta. E se esse for o caso, se ela dorme com ar-condicionado, talvez uma medida simples resolva o problema. Usar um umidificador associado ao uso do ar-condicionado. Aquele aparelhinho que se bota água dentro e fica vaporizando a água do ambiente. E por último, é possível que ela esteja tendo respiração bucal. A pessoa, sem perceber, está respirando de boca aberta à noite e talvez até com o nariz entupido. E se for isso, também um tratamento pode ajudar. Eu daria um conselho a esta pessoa que peça para quem dorme perto dela observar se ela está respirando de boca aberta ou de boca fechada quando estiver dormindo. Quer dizer que dormir de boca aberta aumenta muito essa possibilidade de ressecamento na garganta. A respiração nasal é melhor do que a respiração bucal, porque o nariz tem algumas funções que a boca não tem. Aquecer, umedecer e purificar o ar. Então, quando a gente respira pelo nariz, a gente consegue obter essas 3 funções. O ar que é inspirado através do nariz é um ar mais puro, é um ar mais úmido e mais quente. E o inverso acontece quando a gente respira pela boca. Então, a boca não é o ideal para a gente estar respirando. Quem é para respirar mesmo é o nariz. Entendi. Outra pergunta aqui, a nossa ouvinte, deixa eu só localizar aqui rapidinho a pergunta, né? Doutor Enio, quais são os riscos de dormir a noite toda com o ventilador ligado? O ventilador ele é prejudicial para quem tem alergia. Quem tem os processos alérgicos das vias aéreas, principalmente nariz e garganta, e às vezes também bronquite asmática, asma, essas outras doenças de origem alérgica nas vias respiratórias, o ventilador é prejudicial.
porque ele circula toda a poeirinha que tiver no ambiente e a pessoa passa a respirar. Se tem uma casa muito bem limpa, por mais limpa que esteja, tem ácaro depositado em algum ponto do quarto. À medida que se liga o ventilador, esse ácaro entra em suspensão, começa a circular no ambiente, no ar. E aí, a pessoa que tem essa alergia vai começar a respirar aquele ácaro e isso desencadeia o processo alérgico, desencadeia a crise alérgica. Então, o ventilador é prejudicial nesse aspecto. Tirando isso, não há maiores problemas não. Mas você pode amenizar, por exemplo, o uso do ventilador? Tem pessoas que costumam colocar o ventilador pegando só por exemplo, embaixo da rede, embaixo da cama. Quanto mais próximo da pessoa, mais o ventilador gera problema. Mais ele causa alergia em quem já tem alergia. Veja bem, quem nunca teve alergia, não é por isso que, por usar o ventilador, que vai começar a apresentar, não. A alergia é uma questão, de primeiro lugar, de origem genética. A pessoa já nasce com uma tendência genética para aquilo. E, em segundo lugar, a questão ambiental. Então, como a pessoa convive com o seu ambiente. E o ventilador, ele faz circular toda aquela poeira que tiver no ambiente. Então, quanto mais próximo, quanto mais em cima da face da pessoa, do rosto da pessoa, obviamente, mais poeira ele vai jogar. Quanto mais distante, menos. Então, minimiza. Se você dormir com um ventilador mais longe de você, minimiza o problema dele, diminui. Não anula, mas pelo menos diminui. Ok, Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquid, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Dr. Enio Lobo, médico otorrino, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos vocês, aos ouvintes, e um abraço até a próxima semana, se Deus permitir. 8h18. 8h18, confirmando 8h18, dando sequência aqui ao nosso Panorama 95, né? Dizer que os postos de Natal já atualizaram o valor e repassaram o custo aos consumidores após